Olá, prezados, tudo bem com vocês? Estamos aqui com o terceiro episódio, né, do canal Advocast. Mas antes de continuar, eu quero pedir para vocês curtirem o vídeo e se inscreverem no canal para estarem recebendo dicas, né, para advogados iniciantes. A gente fala sobre muita coisa, sobre a importância ou não de um escritório físico, sobre prospecção de clientes e conta, né, nossa história, nossa trajetória aí. Então se inscreve aí para estar sempre recebendo e, olha, e curtindo com a gente, dando esse apoio. Deixa eu me apresentar, o meu nome é Jéssica Benens, né? Sou advogada, proprietária do escritório Jéssica Benens Advocacia. Sou especialista em família e direito do trabalho. E hoje, diferente dos outros episódios, a gente está com um convidado que não é advogado, mas para falar de um assunto que eu acho muito importante, que é a internet, né? Ele é um estrategista digital. E se apresenta aí, Vitor. Como é que... Primeiramente, obrigado pela oportunidade, né, de poder contribuir com o pessoal que segue o canal. Bom, então, como eu disse, né, meu nome é Vitor, eu trabalho já como estrategista digital há 5 anos, tenho uma especialização em e-commerce, né, e nos últimos 2 anos eu venho me especializando nisso, né, em como em como dar um match, né, de clientes e negócios, né. E dentro disso, eu tenho hoje também uma agência, né, de social media. E a gente trata disso, de conectar os negócios aos seus clientes, né? Então, a gente atende desde médicos, dentistas, enfim, negócios locais, negócios digitais também, e também, porventura, advogados, né? É, porque a advocacia, hoje em dia, né, querendo ou não, é uma empresa, né? É um negócio, Sim. assim, a gente vende o nosso conhecimento, né? Claro, a gente tem todas aquelas restrições ali da OAB, mas diferente de um dentista que vende serviço, a gente também presta serviços, mas é o nosso conhecimento. E querendo ou não, a gente precisa ofertar o nosso produto. E hoje, né, para ofertarmos os nossos produtos, tudo está na internet. A gente já falou aqui em outros momentos a importância, né, do advogado estar presente nas redes sociais. É por isso que tu tá aqui também, para explicar um pouco para nós advogados que a gente vai para a faculdade e a gente só aprende ali a teoria jurídica, a gente não aprende a vender. Até a gente tem uma grande restrição, né, por causa da OAB, que é até visto, né, como uma coisa feia, o advogado vender algo, mas que a gente está vendendo, a gente está ali para vender o nosso conhecimento. Então, assim, a gente vende um produto. O nosso produto, eu acho que é um produto, assim, super importante, porque é o nosso conhecimento. A gente teve uma trajetória muito grande para ter essa base de conhecimento e é isso que faz, né, nós termos resultados. Então, qual a importância do advogado hoje em dia nas redes sociais? O advogado precisa estar nas redes sociais, senão ele não capta clientes. Sim, com certeza. E como tu falou, né, que pena que isso não é ensinado também na faculdade, né? E isso é muito comum. Eu, por exemplo, eu fiz administração, mas eu nunca aprendi de fato a administrar uma empresa, né? Então, são conhecimentos que eu tive que conseguir, assim, na prática, tendo contato com outros empresários, né? E, enfim, me aventurando, né, nesse ramo, né? Então, para o advogado não é diferente, né? E hoje, tu ter ali, por exemplo, um escritório, uma fachada, e tu não estar na internet, é algo que te condena a não ser visto por ninguém, né? Algo que... E ainda mais a advocacia, assim, um ramo tão amplo, né? Que tu pode, assim, dependendo da área, tu pode também advogar para todo o Brasil, né? Tu pode... existem várias áreas, vários subnichos, né? Que a gente costuma chamar no digital. Então, a importância disso, né? Respondendo a tua pergunta, para o advogado, né? Estar nas redes sociais... no primeiro momento, eu diria que é fundamental para ser visto, para ser conhecido, né? Enfim, para existir, né? nesse ramo. É que nem eu falo, né? Se não tá na internet, tu não existe. Não existe, né? Tu não existe hoje em dia, né? E tu cuida do escritório, né? Para nós, meu sócio. Mas, além disso, assim, eu queria dizer também o quanto foi importante um pouco desse meu conhecimento, que tu me trouxe muito mais, né? Sobre o marketing digital, sobre a importância disso para o meu escritório crescer. E para eu crescer também como advogada, né? Mais casos chegam, mais pessoas chegam. Enfim, como tu ajuda, né, escritórios e
comércios a aumentarem o seu faturamento, a crescerem, isso se aplica também na advocacia. Explica um pouco pra gente, assim, o advogado se formou, sou advogado, decidi que não quero concurso, decidi também que não quero ser advogado associado, que é trabalhar lá muitas... Quer empreender, né? Quer empreender. Porque querendo ou não, advogado é um empreendedor, Com né? A certeza. gente é. O que ele faz? Como é que ele começa na internet? Tem que fazer um Instagram, uma página no Facebook é importante. Sim. Como é que tu... Quando o advogado vai e te procura, assim, qual a primeira coisa que tu estrategicamente fala para ele fazer? É que assim, ó, na internet a gente tem também, como no mundo, né, diversos tipos de público, diversos tipos de comportamentos, né? Então, as redes sociais, elas também fazem uma pré-separação disso, como, por exemplo, assim, quem acessa muito o TikTok, por exemplo, são pessoas que gostam muito de entretenimento, né? Então, pessoas que usam hoje, né, nem sempre foi assim, pessoas que usam hoje muito o Facebook, são pessoas mais de idade, que gostam de compartilhar receitas, ver vídeos, coisas assim, né, mais nesse sentido. O Instagram é mais para as pessoas que gostam de compartilhar, assim, conteúdos também, né? Mas também mais a sua vida, mais, né, o lifestyle, o que elas fazem, o que gostam de fazer, a sua vida pessoal em si. Então, tu vê que cada uma delas tem por si uma separação, assim, né? Então, quando a gente quer, por exemplo, captar clientes, a gente tem que entender qual que é o meu nicho, com o que eu trabalho, e entender primeiro aonde o meu público tá para conseguir focar nisso, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor, né? Vou dar um exemplo aqui, que o meu público são aposentados e pensionistas, ou seja, um público um pouco mais de idade, né? Então, eu vou procurar eles no Facebook, eu vou focar nessa rede social, né? Então, a gente precisa criar uma página, né, do escritório, ou enfim, do advogado empreendedor no Facebook, começar a compartilhar esses conteúdos, né? Existem também estratégias de impulsionamento desses conteúdos também, que é uma coisa que tu já faz também, né? Eu quando comecei, né, que foi... há 3, 4 anos. Eu tinha uma sociedade com uma ex-parceira, mas aí não deu certo, aí eu resolvi continuar sozinha. E aí eu sempre soube, pra mim, assim, essa importância, né, de estar nas redes sociais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar um Instagram voltado pro escritório, né, que é o Jéssica Berens Advocacia, se vocês quiserem seguir, e criei a página no Facebook. E a página no Facebook, para mim, hoje, é uma página que já tem, acho que chegando a 2.000 curtidas ali, comparado às páginas... É uma página grande, muitos dos meus clientes vieram através do Facebook, porque o que acontecia? Antes eu fiz uns cursos, né, de marketing, captação, Google, no início, quando eu abri o escritório sozinha, e aí eu vi que uma das dicas era criar a página, e a gente, para vender o nosso produto, a gente não pode vender assim, eu, por exemplo, faço muito divórcio, não posso falar que eu faço divórcio ou colocar uma propaganda de fato, mas sim através de um conhecimento. Então, a gente cria um criativo, passa um conhecimento, você tem direito a isso, isso e isso, você... E aí, a partir disso, o que hoje eu descobri que é o tráfego orgânico, né, que é o que não paga, eu divulgava nos grupos do Facebook, assim, nos brick, e aí colocava, porque no Facebook dá pra pessoa te chamar diretamente no WhatsApp, né? Aí eu postava na página e compartilhava nos grupos. E assim veio os meus primeiros clientes. Tanto que no meu primeiro mês, né, de escritório, eu fechei mais de 10 contratos sozinha. Claro, faltou muito conhecimento que eu precisava. Se eu tivesse tido um mentor desde o início, eu teria fechado 10 contratos ou menos e teria ganhado muito mais. Eu fechei 10 contratos com valores muito pouco, porque era o meu primeiro mês, mas assim, só nesse tráfego orgânico, né, que chamam, só de divulgar o meu trabalho através do meu conhecimento nesses grupos do Facebook, já me veio clientes, assim, pessoas que eu nunca conheci, porque no começo da gente, dizem que é para divulgar, né, para tio, tia, primo, prima, amigo, amiga, mas ninguém te contrata, ninguém confia no teu serviço logo no início. Então, essa foi a minha estratégia, assim. Então, se eu pudesse dar uma dica de início para um advogado, seria esteja nas redes sociais. Porque o Facebook me trouxe mais clientes do que o Instagram. E hoje em dia o Instagram tá me trazendo clientes, mas é diferente, assim. Inicialmente, né, eu tinha poucos
poucos seguidores no Instagram. A página no Facebook realmente foi uma coisa que bombou bem rápido, assim. Fiquei conhecida mais rápido. Principalmente, acho que por esses compartilhamentos nos grupos, que tem muitas pessoas, né? Tem 23 mil, alguns, 30 mil, 50 mil, não sei o máximo que tenho num grupo. Mas foi assim que eu comecei. E aí eu acho que essa seria a minha dica pro advogado que está iniciando. Assim, a primeira coisa que ele tem que fazer é estar nas redes sociais, criar uma conta, né? No Instagram e no Facebook, uma página. Para mim, a página é importante porque eu uso muito aquele botão de impulsionar. Agora tem no Instagram, mas na época que eu comecei, eu não lembro se tinha, mas eu só impulsionava pelo Facebook. E eu não sei como é que tu acha disso, né? Desse público orgânico, público pago. Tráfego, né? Nos dois casos, né, o público que vai te contatar, que vai contratar um serviço teu, tanto no tráfego orgânico quanto no tráfego pago, né, ele vai acabar sendo o mesmo. O tráfego orgânico, o tráfego pago, ele vai mudar a variável de como tu está encontrando esse público, né? Então, com certeza, no tráfego orgânico, tu tem um trabalho braçal um pouco maior, né, de estar primeiro criando a tua página, criando onde as pessoas vão te encontrar, né, e alimentando isso com conteúdos, né, para as pessoas ali terem uma visibilidade do que tu faz, o que tu trabalha, no que tu é especialista. E sendo assim, tu vai, né, compartilhar isso, as pessoas vão recompartilhar, isso vai chegar até alguém que tenha interesse, né? E uma das estratégias é, como tu disse, né, compartilhando em grupos, né, compartilhando nas páginas, enfim, tinha até na página do Brick, né, como tu falou. Foi nas páginas do Brick. Essa é uma estratégia muito boa de tráfego orgânico. Porém, no tráfego pago, né, é uma modalidade onde tu precisa investir dinheiro, né, para conseguir a atenção dessas pessoas, só que tu também consegue segmentar isso, né? Hoje, inclusive, as plataformas de tráfego, como o Facebook e o Google, elas cobram por impressão, né? E a métrica que a gente tem, ela é cobrada por cada 1000 impressões, ou seja, tu vai estipular um valor ali e esse custo ele vai ser sempre variável, porque as redes sociais no tráfego pago, elas funcionam como um leilão. Então, quando tu anuncia algo, né, quem está pagando mais está aparecendo primeiro, mas não necessariamente quem está pagando menos não está aparecendo, só vai aparecer depois desses anúncios ou vai aparecer para um público um pouco menor que está pagando um pouco menos, né? Então, tu consegue, de certa forma, escalar isso mais rápido e aparecer para muito mais pessoas investindo, entendeu? Então, essa é uma vantagem do tráfego pago para o tráfego orgânico, né? No que tu falou antes, que eu achei muito interessante, né? Que é a questão, assim, de estar nas redes sociais, a importância, né, de criar uma página no Instagram. Eu acho interessante estar presente, né? Com as atualizações, assim. Hoje a gente briga muito pela atenção das pessoas nas redes sociais, né? Então, eu vejo que estar presente em todas as redes sociais é muito importante e mais do que estar na internet, tu precisa se destacar na internet, né? Virar autoridade, Isso, né? E é onde tu precisa, né, confirmar a tua autoridade, tu precisa se destacar, tu precisa te posicionar como um especialista no que tu faz, né? E isso é algo que é bem coerente, assim, dentro da advocacia, né? Os advogados, eles se formam, fazem OAB e buscam uma especialização em alguma das áreas, né? Então, tu te posicionar, assim, já como um especialista naquela área, é algo que incrementa, né, a tua autoridade e que também vai fazer com que tu atinja um público mais específico que tem mais interesse, né, no teu trabalho. A pessoa não vai procurar qualquer advogado, ela vai procurar um advogado especialista no que ela precisa. Né? Então, com certeza, é muito mais, para a pessoa, é muito mais interessante isso, tu vai captar muito mais a atenção dela. Tráfego pago, né? Deixa eu te perguntar uma dúvida que eu fiquei, que tu falou, o que é impressão? Tu falou, tem não sei quantas impressões. O que é impressão? Esses termos para o advogado, né, são confusos. Sim, e para mim também era muito confuso no começo, assim, quando eu estava conhecendo isso, conhecendo as plataformas de tráfego, conhecendo as redes sociais em si e o poder delas, né? A impressão é cada vez que o teu anúncio aparece para alguém, ou seja, ele foi impresso para alguém, né? Ele foi visto, não necessariamente a pessoa interagiu, né? Ela não curtiu, ela não comentou, ela não te chamou pelo anúncio, ela não chegou na tua página, no teu site, mas ele foi impresso, ou seja, ele passou no feed de alguém. Isso conta como uma impressão. E agora, assim, tu falou que, vamos deixar claro, assim, o que é tráfego pago, o que envolve, né, quais são os aplicativos, enfim,
coisas que fazem o tráfego pago e o que é o tráfego orgânico. Tu deu ali, né, uma diferença que o tráfego pago a gente consegue ser mais assertivo no público que a gente quer alcançar, né? E alcançar muito mais público também. Pelo né? pagando, Pagando, né? sim. Então, o tráfego pago seria... Tu paga para pro teu anúncio rodar e chegar nas pessoas, e o orgânico, não, é mais o que eu fiz, por exemplo, pegar um criativo e ficar compartilhando, ou seja, não gastei dinheiro no meu o orgânico bolso, né? é tipo, tu depende de uma audiência, tu depende de um público que já está lá, no caso, né? Por exemplo, tu vai fazer uma publicação no teu Instagram, ele vai aparecer para uma porcentagem dos teus seguidores, né? E tem uma entrega simbólica ali, que varia de cerca de 10% a 30%, dependendo do engajamento, para pessoas que não são teus seguidores também. Mas tu vai ficar dependente, por exemplo, do público que está dentro dos grupos que tu compartilhou, dos grupos de WhatsApp, se tu está compartilhando também no WhatsApp, por exemplo, né? E a diferença do tráfego pago é essa, tu consegue segmentar por idade, por gênero, né? Vamos supor que tenha assim, uma campanha sazonal, assim, que é um processo que sai um decreto, alguma coisa que seja só para mulheres, né? Ou que seja só para pessoas que já se aposentaram. Tem como, inclusive, né, segmentar para pessoas que se aposentaram recentemente. Para pessoas, né, uma coisa legal, assim, para fazer uma campanha para trabalhista, né? É segmentar para pessoas que trocaram de emprego recentemente, né? Com certeza, pode ser que algumas não trocaram de emprego por um bom motivo ou deixaram o emprego por um mau motivo, né? Então, são campanhas assim... Tudo isso dá para a gente trabalhar, esse conjunto de ferramentas, né? Faz a gente trabalhar para encontrar o nosso cliente, né? Então, a diferença do tráfego pago, né, para ser mais claro, e o tráfego orgânico, é isso. No tráfego orgânico, tu já tem determinado e limitado, né, as pessoas que tu vai alcançar. Quando no tráfego pago tu vai investir um valor, com certeza, né? E hoje, para ter uma visibilidade grande, não é um valor tão alto, né? A gente consegue, com cerca de, sei lá, 500 mil reais por mês, assim, ter uma visibilidade muito grande que pode render muitos contratos, né? Então, mas tu consegue escalar isso de uma forma muito mais nacional, né? Digamos assim, né? E o que é o tráfego pago, assim? É o Facebook Ads, né? Isso, o tráfego pago é justamente tu investir para anunciar, né? Para aparecer na internet. E aí, as ferramentas que a gente tem, hoje todas as redes sociais têm ferramentas para anunciar, né? O Facebook tem, o Instagram também, e o Instagram, inclusive, e o Facebook, eles são a mesma empresa, né? O que Instagram. é o Meta, né? Isso, exatamente. No Twitter também tem como anunciar, no Google, né? E o Google também é muito interessante porque existem vários posicionamentos, né, para te anunciar no Google. Eu posso falar deles aqui depois também. Então, todas as redes sociais é possível tu fazer as duas coisas, tanto o tráfego pago quanto o tráfego orgânico, né? E aí cabe a ti, assim, eu como estrategista digital, cuido dessa parte de entender qual é o público do meu cliente, estudar esse público, entender em quais redes sociais ele está mais presente e aí sim começar a anunciar das duas formas, tanto, né, com o tráfego pago quanto, né, para captação de clientes. Na rede social e focando na rede social onde os clientes desse advogado estão mais presentes, tu entende? Entendo. E para o advogado hoje em dia, qual é a diferença ali do Facebook, de anunciar no tráfego pago do Facebook e anunciar no tráfego pago do Google? Né? Que eu acho que são as plataformas mais conhecidas, né? Mais famosas hoje em dia. São as maiores, né? Hoje, né? Eu ouvi já que tem o TikTok, ele tem, né? Eu não sei, tem um outro que é parecido com o TikTok, mas não sei se tem para o Kawaii, ele tem sim. Tem. Mas eu acho que são essas duas, né? Qual tu acha que é melhor pro advogado? Aí que entra também, né, o estudo do público desse advogado também, porque nenhuma é melhor e nem pior, depende do público, né? O comportamento do cliente, né, o comportamento dessas pessoas, ele varia nesse sentido. No Google, as pessoas estão buscando por coisas, elas estão fazendo uma pesquisa, né, ativa, ou seja, elas não estão ali com um comportamento de entretenimento, elas estão buscando algo, né? Então, as campanhas no Google, elas funcionam muito bem
para campanhas direcionadas, como, por exemplo, assim, no teu caso, né, como tu faz, né, família, tem a questão do divórcio, então a gente pode fazer uma campanha de divórcio, as pessoas, elas não estão no Facebook, no Instagram procurando por isso, elas vão fazer uma pesquisa no Google. Então o teu público, nesse caso, né, para esse tipo de campanha, o ideal seria fazer uma campanha no Google, porque as pessoas pesquisam sobre isso, né? E existem campanhas, por exemplo, que as pessoas nem sabem que ela tem direito a isso, nem sabem que ela tem direito a algo, por exemplo, né? Entrou agora, foi esse ano, né, a revisão de toda a vida. Para a vida toda de previdenciária. Né? Então, são coisas que esse público que se aposentou, né, nesse período, eles talvez nem saibam que eles têm esse direito. Que eles têm esse direito, né? Então, tu vai estar informando isso através, né, das redes sociais, da tua vitrine ali, no caso, e elas vão saber que tem direito a isso. E provenientemente disso, vão procurar a tua ajuda para isso. Então, qual que é a melhor, qual que é a pior? A resposta depende de qual público que tu quer alcançar e de qual que é o teu cliente, né? É preciso estudar isso muito bem, né? E por isso que é importante, eu acho que todo escritório tem um estrategista digital, né? Se ele quer, hoje em dia, se o advogado quer realmente ter grandes resultados, ele sozinho não consegue dar conta de tudo. Assim, por exemplo, eu tenho que peticionar, eu tenho que aprender sobre pegar o cliente, fazer o cliente confiar em mim, além de fazer a audiência, tudo isso a gente já não tem tempo. Então, além disso, eu tenho que também entender de rede social, tenho que entender de tráfego pago, orgânico. Como é que eu faço? Eu acho que ter isso no teu escritório, logo de início, assim, é um investimento que vale muito a pena, assim, porque é um investimento que se autopaga logo, né? Que nem eu comentei, eu comecei sozinha, e tive um retorno de clientes que fecharam comigo, mas ganhei muito pouco, assim, fechar, e tive muito trabalho. E levei muito na cabeça, até que hoje em dia, graças a Deus, a gente tá conseguindo. Outra coisa que eu queria também questionar é sobre o site ou landing page, né, que eles falam. Porque a gente tá junto nessa, mas eu tô vendo que uma landing page para cada subnicho meu é muito mais assertiva do que um site para tudo, assim. Então, quando as pessoas vão no Google, né, procurar, quando elas veem um site só de divórcio, elas ficam muito... dá para elas a certeza que aquela pessoa é especialista naquele subnicho, então por isso entende-se melhor do que só advogado de família, por exemplo, né? Mas eu queria ver isso contigo, o que tu acha, né? Tu faz landing pages, né? Tu faz sites. Sim. E aí precisa de uma estratégia, né, para cada escritório. Então, assim, eu acho que o advogado hoje em dia que tá lá no Google, né? Porque no Google não dá para anunciar o número, né, do WhatsApp. Não... O contato direto não, né? Pelas políticas de publicidade do Google, tu não consegue fazer um anúncio do qual ele vá direto pro teu WhatsApp. Então, é preciso passar por uma página antes, né? E é isso que a gente faz, né? Por exemplo, os dois são importantes, né? Tanto o site quanto a landing page, né? Mas o site, ele serve mais, assim, para promover o escritório, para promover tudo que tu faz, para que a pessoa te conheça, saiba com tudo que tu trabalha, e provenientemente, né, te contrate por alguma do que tu trabalha, algum motivo das coisas que está ali, que né? está ali no site, né? Né? Então, mas quando a gente tem, por exemplo, uma landing page direcionada para aquele problema que a pessoa quer resolver, a gente é muito mais assertivo nesse momento. Por quê? Porque a pessoa, primeiro, ela entenda assim que a internet é uma batalha direta por atenção, sabe? E tudo tá ali para captar a atenção e também para dispersar a atenção. Então, quando no site, assim, eu sou uma pessoa, um exemplo, né? Eu sou uma pessoa que está procurando para fazer um inventário, por exemplo, né? E eu entro num site de um escritório e lá tem todos os advogados que trabalham naquele escritório, tudo o que eles fazem. Então, são informações que não são relevantes para mim, porque o que eu quero saber é o que eu preciso para fazer um inventário, como que eu faço para entrar em contato com alguém que faça isso para mim ou que tire mais dúvidas que aquela página não tirou. Então, tem muita coisa ali que está mais me dispersando do que me ajudando no problema que eu quero resolver. Então, nesse caso, uma landing page, né, voltada para o inventário, né, e que quebre todas as objeções de uma pessoa que quer resolver esse problema,
vai funcionar muito melhor, porque a gente está comunicando direto com o que ela precisa, direto com o que ela quer resolver, né? Então, as duas coisas são importantes, mas, por exemplo, a gente sempre vai fazer campanhas direcionadas, né? A gente sempre vai atender uma demanda específica, né? E existem dois tipos de campanhas, que é as campanhas passivas e ativas, né? Então, a campanha passiva é aquela que a gente cria o conteúdo, a gente cria o site, e as pessoas vão vir até nós através desses conteúdos, da distribuição desses conteúdos, da distribuição do tráfego para esse site, para a página, para o Instagram, dependendo do que for, né? E existem também as campanhas ativas, que é onde a gente vai até o cliente, né? Ou seja, a pessoa às vezes nem sabe que ela precisa de algo, ou a gente sabe que ela precisa, mas ela não procurou ainda, né? Então, a gente vai até ela e faz uma oferta para ela, mostra para ela que a gente pode ajudar ela com isso, né? Através de uma campanha ativa. A gente vai direto ao cliente, mostrar para ele que a gente pode solucionar o problema dele e, às vezes, informar que ele tem um problema, né? Muitas vezes não sabe. Muitas vezes não sabe. Então, o jogo está nisso, né? O que tu quer apresentar para o cliente nessa... Porque, por exemplo, para a campanha passiva, funcionaria muito melhor um site, porque o site vai mostrar tudo o que a gente faz. Então, toda e qualquer pessoa que acessar esse site, né, elas estão procurando coisas diferentes. E ao procurar coisas diferentes, elas vão ver que a gente resolve aquilo e aí vão entrar em contato. Quando as pessoas estão procurando coisas específicas, né, que é uma campanha mais ativa, no caso, então aí é interessante trabalhar com a landing page para que a pessoa entre naquilo, não se disperse com nada e veja que a gente é especialista em resolver aquele problema específico que ela está passando. É importante que a gente quebre algumas objeções já na página, né, para ela já vir um pouco mais, a gente fala, né, o lead vir aquecido, né, para a conversão. O lead seria o potencial cliente, O lead é o potencial cliente, né? E às vezes o lead é uma pessoa que tu já teve contato, né? E que tu já tentou fazer alguma transação, já tentou vender algo para ele, já tentou vender o teu serviço, o teu conhecimento, enfim, o que tu estiver vendendo. E por algum motivo isso não fechou, por algum motivo ele ficou ali na tua base e tu pode trabalhar uma recuperação disso depois, né? Uhum. Eu acho que um advogado que inicia hoje, ele precisa sim ter um site ali, eu acho que é o teu cartão de visita, eu acho isso muito mais importante do que um local físico, né? Eu acho que o teu escritório hoje é um site, é uma landing page, e pra mim, nesse tempo, assim, que eu já eu acredito que só um site, ou só uma landing page, o advogado hoje em dia que tá na prospecção de clientes e quer chegar num nível grande, ter só uma é muito pouco, assim. A gente está num mercado, tanto que a gente vê escritórios que atendem vários, de criminal a família, um mesmo escritório, mas eles têm uma landing page para cada um. E mesmo sendo áreas diferentes, eles têm landing page ainda para os subnichos de cada área. Então, os advogados que estão na frente hoje, eles têm umas 10 landing pages de cada subnicho que eles trabalham, entendeu? Porque um escritório de advocacia pode ter vários advogados que trabalham em várias áreas diferentes, né? Que nem a gente tem parceiros lá que trabalham com previdenciário, então, previdenciário, tributário, enfim. Então, a gente tem uma landing page para cada área e também para cada subnicho. E aí a gente se pergunta, doutora, mas aí eu acabei de me formar, eu não tenho condições agora de estar fazendo e pagando alguém para fazer 10 landing page. Eu não sei fazer landing page. Eu tentei aprender, não sei mexer naquele, como é que é o Elementor, né? Isso, hoje 80% dos sites do mundo são WordPress, né? O que a gente mais usa. Eu não sei, eu tentei, não consegui. Tentei me aventurar, foi bem triste, mas enfim. E aí eu acho assim, tu não tem dinheiro para estar fazendo 10, né? Tu é especialista, vamos botar ali previdenciário mesmo, né? Então, cria só uma landing page primeiro, né? Com tudo que tu faz ali, que é o que a gente tem. E aí, depois, na captação, tu começa guarda um dinheirinho para criar outras, assim. Porque é isso, os advogados hoje em dia... E cria várias estratégias. Ter um estrategista é fundamental, eu acho, hoje em dia. É parte principal de um escritório. O que antes era uma secretária, hoje coisas novas são fundamentais. Social media, que eu falo ali, para estar cuidando das redes sociais, né? Que também eu acho que faz parte do trabalho do estrategista, né? O que o estrategista faz? Ele cuida de
de todo o nosso trabalho na internet para captação de clientes, né? Isso, de tudo, né? Tanto ele cuida do teu posicionamento, da tua imagem, do comercial, que daí seria a captação de clientes, da conversão também, se tu quiser contratar um time comercial terceirizado também, né? Para a pessoa já chegar em ti já com o contrato fechado, né? Então, o estrategista digital ele precisa pensar tudo isso também, né? Ou seja, qual é a especialização desse advogado, qual que é o tipo de público dele com base nessa especialização, e aí com base nessa especialização e o público, quais campanhas a gente vai fazer de marketing, né? Aonde a gente vai atacar, o que está rolando agora de trend, o que está rolando agora de decretos, de coisas que mudaram, seja social, economicamente. Da Previdência, né? Como da Revisão da vida Previdência, toda. né? Eu acredito também que para muitos nichos da advocacia também, né? As questões eleitorais implicam muito também mudança nisso, né? Sim. Então, um estrategista digital ele tem que estar por trás disso, né? Estudando esses métodos, e principalmente no digital a gente precisa estar constantemente testando coisas novas, né? Então a gente vai testar isso com essa página, beleza, mas não funcionou, então a gente vai colher métricas para entender se é o público que está errado, é a página que está ruim, é o nosso criativo que está ruim, né? E para quem não sabe o que é o criativo, é o que a gente usa, né, para anunciar a imagem, vídeo, né, com texto, que a gente chama de copy, né? Para que tem a função de levar a pessoa para a tua página, seja ela a landing page ou o site, né? Eu vejo que para mim, né, de família, assim, o que é melhor, Facebook ou Google, depende muito do subnicho ali. Inventário, por exemplo, vem muito mais gente do Google, né? Ali que a gente até tem a landing page ali de inventário, porque inventário tem um prazo, né? Após o falecimento, que é 60 dias para a pessoa estar. Ela tem o máximo de prazo para abrir o inventário sem pagar multas e talvez mais para frente até perder o direito à herança, é 60 dias por lei. Então, a pessoa tem 60 dias os herdeiros ali para procurar um advogado. Eles não vão estar esperando no Instagram, né, aparecer alguém que faça inventário e entrar em contato. Eles vão vão procurar diretamente no Google. Agora, a pensão alimentícia, né, que eu falei também, é um público que não tem uma urgência. Querendo ou não, tem urgência, mas muitas pessoas não sabem como funciona, às vezes estão esperam o parceiro ou parceira, enfim, ajudar, não ajuda, e daí, apareceu ali uma informação sobre pensão alimentícia. Vou entrar em contato com... Sim, porque falta instrução para essas pessoas, né? Então, é o teu trabalho dentro da estratégia instruir também, né? Para conseguir captar daí a atenção das pessoas e o interesse delas para que tu feche contrato com elas, né? E aí o teu trabalho é fazer o cliente chegar até nós. E o nosso, né? Ou talvez, se no teu escritório tenha uma equipe já comercial, é fazer com que o cliente feche contigo, confie no teu trabalho. Sim. Então, eu acho que o advogado, como a gente está aqui para ajudar advogados iniciantes, foi por isso que eu te convidei, né? Agradeço muito tu ter aceito o convite, que é um assunto que eu acho que é pouco falado e que é de suma importância. O advogado iniciou, cria ali a sua página, né, no Facebook, cria o Instagram e começa a passar o conteúdo, mas principalmente tenha um site ou uma landing page, né? Então procure um profissional para isso. E até tu é uma pessoa que ajuda na criação da rede social ali do Instagram, né? Na bio, né? Os destaques, o que é importante, o que não é. Sim. Isso eu sou muito ruim, eu nem tenho noção, assim. Mas é isso, assim, o advogado iniciante começou, a primeira coisa, então, que tu indica, né, para ele é a criação das redes sociais, isso? Isso, com certeza. A criação das redes sociais, né, e alimentar isso com conteúdos que te posicionem como uma autoridade, né? Então, por exemplo, se tu vai a tua conta no Instagram, né, tu vai montar a bio te apresentando como um especialista na área que tu atua. É importante também colocar assim, se tu já tem alguma experiência, né, se já são se tu já teve alguns contratos fechados, assim, é importante salientar coisas assim que vão captar e chamar a atenção dessa pessoa para que ela escolha fechar o contrato contigo do que com outro advogado, né? Como, por exemplo, é muito interessante a gente sempre usar
contabilizar assim, de tantos contratos, de X contratos de quantos processos eu participei, ganhamos todos, ou perdemos de 100, perdemos apenas 2, né? Então, tipo, são coisas que elevam a tua autoridade para pensar assim, pô, essa pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, né? E principalmente também deixar muito fácil, muito acessível, né? O contato da pessoa, né? O contato da pessoa contigo, né? Ou seja, colocar ali na bio, né? O link a gente tem ali, então, assim, uma seção para ela conhecer o site, uma seção para ela conhecer o que tu faz, com o que tu trabalha, uma breve apresentação e um botão para ela entrar em contato contigo diretamente, sabe? No WhatsApp. No WhatsApp, com certeza. Porque é o que a gente mais usa hoje, né? É o que se mais usa hoje. As pessoas não fazem mais ligação, não fazem mais... a gente se fala pelo WhatsApp. Essa é a atualização que é o digital, que o smartphone, que as coisas trouxeram pra gente, né? E no feed, tem que pensar nisso assim como a tua vitrine, né? E aí entram conceitos assim também muito importantes de design, né? De definir assim o que são as tuas cores, né? De como é o teu negócio, como a pessoa se sente visualmente vendo aquilo. Se tu tem um feed, por exemplo, todo desorganizado, todo assim, aquilo passa a impressão de algo desleixado. E ao passar a impressão de algo desleixado, a pessoa vai entender aquilo, vai contar como um ponto negativo para não fechar um contrato contigo, né? Então é importante cuidar dessas coisas também como se fosse realmente a vitrine da tua loja, sabe? Os produtos bem apresentáveis, bem limpinhos, bem bonitos ali, assim, porque é a tua vitrine hoje, o teu site, as tuas redes sociais, ou seja, o Facebook, o Instagram, enfim, qualquer outra que tu venha usar, elas são a tua vitrine, né? Então é importante tu cuidar disso dessa forma, né? Como se fosse realmente uma vitrine. E tu pode começar por ti mesmo, né? Tipo, tu acessa a tua rede social, acessa o teu site, vê se tu tá gostando de ver aquilo, te coloca no lugar de alguém que tá buscando aquilo, né? Uma coisa que a gente faz muito, né? Adotar o comportamento dentro do funil de vendas, do funil de conversão, como se a gente fosse um cliente. E ver se aquilo tá realmente intuitivo, se tá fácil, se tá bonito de ver, sabe? Se tá agradável, se tudo que eu quero acessar aqui eu tô conseguindo acessar, né? Que nem, por exemplo, tem um amigo meu que é dentista, né? Que para entrar em contato com ele tinha colocado o número de telefone na bio, o número apenas, né? Então, se a pessoa quisesse entrar em contato pelo telefone, a pessoa teria que ver o contato dele, copiar aquilo para o discador, adicionar o contato dele e chamar. Então, veja todo um empecilho, né, que tu colocou no processo da pessoa te chamar, da pessoa entrar em contato, né? Então, tu tem que sempre minimizar esses empecilhos, tem que estar sempre muito, muito agradável visualmente, né, muito ali profissional, né, e também muito fácil e acessível, né, da pessoa chegar onde ela tem que chegar, que é chegar no contato onde o comercial, seja uma equipe terceirizada, ou seja, o próprio advogado, vai converter aquele lead em cliente. O potencial cliente em cliente, né? Ele fala lead, a gente fica, o que é lead, meu Deus, Enfim, mas é exatamente isso. Acho que o trabalho, né, é deixar cada vez mais fácil para a pessoa entrar em contato. Por isso que o botão de WhatsApp deve provavelmente estar em primeiro ali, porque e muitos advogados erram nisso, que eles fazem o seu site sozinho, ou, enfim, não com pessoas especialistas, né, estratégias voltadas para o ramo jurídico, porque o ramo jurídico é diferente de vendas de outros produtos, né? Sim, a gente tem uma série de regras da OAB, enfim, que a gente tem que estar seguindo ali, então tem que ter um profissional especializado nisso, não é um profissional genérico, assim, é um profissional voltado para isso, porque o nosso ramo tem suas especificações que são diferentes. E aí, voltando, muitos profissionais, eles tentam criar seu site sozinhos, e aí eles botam o botão do WhatsApp lá embaixo e colocam muitas informações que nem tu fala que não são relevantes naquele momento, a pessoa não está procurando. O Brasil é um exemplo, assim, é um dos países que menos lê livros no mundo, então quanto mais coisa tiver para a pessoa ler, mais informação tiver, a pessoa vai embora. Então tem que deixar o mais fácil, rápido e acessível para a pessoa. E eu vejo que isso é uma dificuldade, inclusive, pro advogado, né? Porque a gente costuma dizer, né, que o advogado gosta de falar muito o juridiquês, né? Então são termos que as pessoas não estão familiarizadas, né? Então elas muitas vezes não estão entendendo o que tu está falando, não estão entendendo. Então é muito interessante também sempre trabalhar isso, né, de uma forma que o público vá conseguir te entender realmente. E quanto mais objetivo, menos prolixo tu for no que tu tá querendo passar com a tua mensagem, com os textos, enfim, com o que tu tá passando, né?
melhor, porque vai ficar mais acessível, né? Uma coisa interessante também que a gente desativou até na tua operação, né, no teu site, foi o formulário, né? Porque imagina, tipo assim, eu tenho aqui, ó, um advogado que é especialista e outro advogado que também é especialista, os dois têm o mesmo tempo, os dois têm a mesma experiência, só que para falar com esse aqui eu tenho que clicar num botão e cair no WhatsApp dele. Para falar com esse aqui eu tenho que preencher um formulário que tem 5 campos informando meu nome, e-mail, telefone, nome da minha mãe, do meu pai, tipo sanguíneo, uma mensagem, né, do porquê que eu tô entrando em contato, e aí sim, daí eu caio no WhatsApp, ou aí sim eu vou cair numa lista do qual daí vão entrar em contato comigo. Né? Então, qual dos dois tu preferiria, né, entrar em contato? Então... Antes, né, de tu integrar o escritório ali, eu contratei outras pessoas e realmente foi muito frustrante, assim, eu gastei muito dinheiro e não tive retorno nenhum, inclusive tive prejuízo. Então, assim, ser assertivo nisso, saber escolher bem a pessoa, e até por isso que eu te trouxe aqui, né, para outros advogados, né, terem a chance de conhecerem uma empresa competente, porque nessa área, como é difícil achar empresas competentes para ajudar a gente. A gente precisa dessa... Que eu acho hoje em dia que são profissões novas, né? Quando eu entrei na faculdade, lá em 2012, não se ouvia falar de social media, não se ouvia falar da importância de um advogado estar no Instagram, né? Como hoje em dia. Então... Com certeza, assim, já que a gente está aqui para auxiliar as pessoas na nova caminhada delas, que é o direito, o advogado, né, trazer isso, a importância de a pessoa contratar alguém que a ajude, ela vai chegar em resultados muito mais rápidos. Então, se a pessoa sai, assim, guarda um investimento para isso, ou, né, primeiro ela contrata alguém para fazer um site apenas, não precisa contratar todo um serviço de estratégia digital, porque às vezes quem está saindo, ou se tiver dinheiro é por pai ou mãe, ou enfim, guardou, mas mais para frente ela ter isso para o escritório dela, porque isso vai ser a chave, assim, para ela alcançar grandes coisas, né? E também, hoje, um advogado, para se tornar milionário, ele com certeza precisa de um estrategista digital. Isso tem que fazer parte do escritório ali. Além de, claro, o setor financeiro, o setor de petição, o setor de audiência, esse é importantíssimo para qualquer advogado. E aí, a gente está chegando ao fim aqui, né? Queria que tu quisesse falar mais alguma coisa. Eu acho interessante isso que tu falou na questão, assim, das pessoas verem esse investimento, porque isso acontece com vários clientes meus, não só advogados, mas, enfim, né, muitos realmente, que elas acham que esse investimento no início pode ser algo caro, né, pode ser algo, enfim... Mas o caro é tu não entender o quanto também tu tá perdendo, né, de fechar contratos, de ser mais visto, de ser melhor posicionado, e o quanto tempo tu vai perder também, né, nessa curva de aprendizados, caso tu queira fazer tudo isso sozinho. Então, o custo de não terceirizar isso para alguém que é especialista nisso, às vezes pode ser muito menor, né? Às vezes não, na maioria das vezes é muito menor, certeza, né? do que o custo que tu vai ter, onde tu vai querer aprender e fazer tudo sozinho, vai fazer muita coisa errada até começar a acertar. Ou também, principalmente, né, quando tu entrega isso na mão de alguém que não é especialista nessas áreas, né? Alguém que sabe só construir um site, alguém que sabe só fazer postagens no Instagram e não está fazendo isso da forma certa, da forma pensada, né? Enfim, estratégica, né, pro negócio do cliente, né? Eu acho que então, para mim, a primeira coisa que uma pessoa, logo que se forma, tem que procurar é um profissional especializado, né, e assertivo nessa captação de clientes, porque hoje a gente precisa de clientes, e procurar empresas como a tua, né, e a gente está aqui terminando já o episódio, e a gente tem um desconto, né? Isso, assim, o que a gente pensou, né? A minha empresa hoje, né, de social media, e a gente produz também todo esse conteúdo, né, de estratégia de vendas, né? A gente produz sites, produz landing pages também, enfim, a gente tem todas as soluções para o digital que o cliente precisa, tá? Hoje quem estiver chamando a gente, né, aqui pelo link da descrição, aqui eu vou deixar o contato, o nosso site, o nosso Instagram, aqui, vai ficar aqui na descrição.
É só chamar a gente por ali, dizer ali, vim pelo Advocast, a gente vai estar fazendo um desconto de 30% daí em qualquer serviço, seja ele recorrente, seja ele, né, criação de site, de landing pages, qual for, a gente vai estar dando um desconto legal para quem acompanha o podcast aí também. Então, aqui, quem a gente vai deixar aqui na descrição, né, advogados novos que vierem e precisarem, a gente tá com 30%, estamos com uma parceria aqui com a empresa do Vitor para criação de landing page, site, né, estratégias, redes sociais, enfim, posts, tudo que tu precisar, ou se precisar de tudo isso, ou uma coisa de cada. E aí, falando, né, que vieram através do vídeo que viram e falarem Advocast, vocês ganham 30% de desconto. Eu queria muito agradecer a tua presença, a gente aprendeu muito nessa uma hora aqui, coisas que eu não sabia e tô sabendo agora e também estou aprendendo com o tempo. E acredito que vai ser de grande importância para o pessoal que está assistindo. Para finalizar, eu queria falar do meu livro, A Culpa é Totalmente Sua, porque além de advogada, eu também sou escritora, né? Falando do meu livro, ele já está disponível de forma digital ou impressa, se você quiser adquirir. A Culpa é Totalmente Sua. Eu acho um livro importantíssimo até para quem está começando. Ensino muita coisa sobre a vida também, né, e fazer o meu merchan. E para terminar, eu quero pedir novamente que vocês deixem o like de vocês no vídeo se vocês gostaram dessas informações. Também se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre tráfego pago, tráfego orgânico, o que é isso, se vocês utilizam já isso, se faz diferença para vocês no escritório de vocês, né, ou outras dúvidas que vocês tiverem, e se inscrevam aqui no canal para estarem recebendo mais vídeos, mais conteúdos, para estarem ajudando vocês aí na caminhada de vocês. No mais, seria isso. Eu desejo aí uma boa tarde, uma boa noite ou um bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. Muito obrigada. Obrigada também, Vitor, pela presença. E é isso.